seja muito bem-vindo. Este é o programa Água Viva. Nós vamos começar com o quadro SOS Família com o pastor Claudeci. Graça, paz e prosperidade da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, queridos, agora com o quadro SOS Família, num programa Água Viva. Quero deixar um texto hoje que se encontra em 1 Timóteo, capítulo de número 5, o versículo de número 7 e versículo 8, que diz assim: Manda, pois, estas coisas, para que elas sejam irrepreensíveis. Mas, se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Olha que palavra tremenda, queridos, esta palavra que Paulo escreve a Timóteo. Porque, queridos, às vezes ficamos muito preocupados em fazer e agradar os outros, e não nos preocupamos com os nossos familiares. E Paulo chama a atenção de Timóteo a respeito disso. Olha, se aqueles que estão deixando os seus familiares maus, aqueles que não estão cuidando dos seus familiares, Paulo diz que ele é pior do que o ímpio. Então muitas pessoas, queridos, estão tão interessados, tão preocupados em fazer tantas coisas pelos outros, mas esquecem de fazer pelo da sua família. A pergunta que eu te faço aqui, queridos, é o seguinte: como você tem tratado a sua família? Como você tem tratado o seu esposo? Como você tem tratado a sua esposa? Como você tem tratado os seus filhos? Como você tem tratado os seus pais? Porque, queridos, você pode ser o maior exemplo dentro da igreja, você pode fazer parte de ministérios dentro da igreja, você pode fazer parte de tantas coisas dentro da igreja, mas se você não tem cuidado dos teus familiares, não tem cuidado, não tem sido carinhoso, não tem sido amoroso com teus familiares, queridos, Paulo fala que essa pessoa é pior do que o ímpio. Então, queridos, que esse SOS Família sirva para refletir nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, sirva para refletirmos. Então eu quero orar por você, que de repente você não está cuidando bem dos teus familiares, que o Espírito Santo de Deus possa te levar a cuidar. Oramos ao Senhor. Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar agora, Pai, essas pessoas que estão assistindo esse programa. Ó Deus, que eles possam ser tocados pelo Teu Espírito, Deus, e eles possam cuidar dos seus familiares, porque, pais e amados, às vezes nos preocupamos em fazer tantas coisas para agradar as pessoas lá fora, e não nos preocupamos, pais e amados, em agradar os nossos familiares. Que Deus possa nos levar a ter esse cuidado, em nome de Jesus. Bom, no último domingo eu pude estar presente no culto da posse e foi realmente muito gratificante ver o que Deus fez naquele lugar. A pregação foi feita pelo pastor André, um pastor que auxilia o meu pai lá na IBRJ Posse. Acompanhe essa palavra abençoadora e deixe que Deus fale ao seu coração. Amém. Eu gostaria de convidar a igreja a abrir na carta aos Filipenses, capítulo 3, nós vamos ler até o verso 15. Eu não ia ler todo esse texto, ia ler só o versículo que eu vou usar como chave, mas para a gente poder entender um pouco desse texto aqui, nós vamos ler ele, tá? Filipenses, capítulo 3, nos diz assim: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós.
Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado o 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que era para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas as coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo, e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição, e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mais uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma outra coisa, de outra maneira, também Deus vô-lo revelará. Amém? É um texto um pouquinho grande, né? Queridos, eu sinto uma fonte de água viva aqui na igreja. Já tem uns dias que parece que uma fonte se instalou aqui na igreja, né? Uma fonte de água viva. E o apóstolo Paulo aqui escrevendo aos Filipenses, ele fala um pouquinho, até mesmo daquilo da lei, fala um pouquinho do que ele era, do que ele foi, do seu conhecimento, porque ele era um homem muito sábio, instruído na lei, ele era da tribo de Benjamim, era hebreu dos hebreus, mas ele considerou tudo aquilo ali como nada diante do conhecimento de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo se revela e que ele olha para trás, ele vê algo maior, ele vê algo além de tudo aquilo que ele já tinha vivido e aprendido. Esses dias eu tenho guardado, aprendi a guardar muita coisa. Nesses dias eu tenho guardado muitas coisas. Eu me lembro que o pastor Alexandre esses dias pregou sobre quando Moisés queria ver a glória de Deus. E ele desejava, ansiava, e ele falou sobre a fenda da rocha, né? Que Deus falou: olha, entra naquela fenda e você vai poder me ver pelas costas, porque nenhum homem pode me ver e continuar vivo. Mas logo em seguida ele citou um texto mais para frente, em que Deus pede para que o povo saia da fenda, porque Deus deseja revelar a sua glória, porque em Cristo Jesus nós hoje podemos ver a glória de Deus, porque o Espírito Santo habita dentro de nós, há uma fonte que jorra. E o apóstolo Paulo, quando ele percebeu, as escamas caíram dos seus olhos no caminho para Damasco, e que ele por 3 dias esteve cego, né? Que um certo homem teve que ir lá orar para ele, para que as escamas caíssem dos seus olhos. Deus já tinha dado a ele uma visão, me parece que era Ananias,
Deus mandou Ananias lá, Senhor, mas aquele homem é um perseguidor. Vai, porque é para mim um vaso escolhido, e eu vou mostrar a ele o quanto que ele deve padecer pelo meu nome. Então, hoje, Deus nos convida a sair da fenda da rocha. Jesus se revela a nós pelo Espírito Santo, e Ele tem se revelado nesse lugar. E devemos nos esquecer das coisas que para trás ficam, que às vezes amarguram o nosso coração e quer nos prender em coisas que Deus deseja que a gente avança, que a gente vai para frente, porque é um novo tempo que Deus tem para nós, é um novo tempo que Deus preparou para nós. No domingo retrasado, me parece que foi na ceia, o pastor Claudeci pregou sobre as 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas. E as prudentes tinham azeite de reserva, e as loucas não, porque elas não se preocuparam em armazenar. E eu estava sentado ali, eu falando, meu Deus, como eu preciso armazenar na minha vida. Eu me lembro que ali, sentado ali, vários pensamentos veio na minha cabeça, no meu coração. Eu me lembro que no final do culto, até o pastor, nós ficamos conversando um pouquinho ali, e ele falou coisas que eu, na minha intimidade, eu falei com Deus ali, assim, e eu fiquei assim, impressionado, porque, conforme nós temos aprendido aqui, não podemos nos acostumar com a presença, nos acostumar com a palavra, porque senão ela não vai perder valor na nossa vida. Mas se todos os dias, conforme Jesus Cristo disse, o pão de cada dia nos dá hoje, quer dizer, a unção que eu preciso para hoje, eu tenho que buscar ela hoje, porque ela se renova, ela se torna novo na nossa vida, na tua vida. E por isso aquelas virgens eram prudentes, porque elas queriam se encontrar com o noivo. Então elas tinham que ter azeite de reserva, e elas tinham na consciência que o noivo poderia tardar como tardou. Mas à meia-noite ouviu-se clamor, eis o esposo. Embora todos estavam dormindo, todas dormiram, mas elas tinham azeite para acender a lamparina de novo. E Deus tem nos dado a oportunidade de buscar o azeite. Deus nos ama tanto, que não tem faltado para nós. Eu não sei se vocês sentem, mas eu sinto uma fonte de água viva nesse lugar, uma fonte que jorra. E na quinta-feira a Mariana também pregou uma palavra sobre a dracma perdida, né? Da diligência de buscar aquilo que se perdeu, daquilo que os valores que nós deixamos passar. E ela falou sobre a família, daquilo que o mundo tem introduzido nas nossas vidas, na nossa casa, e que nós achamos como igreja que é normal, e nós nos esquecemos que a igreja é a diferença para esse mundo. E ela disse uma palavra que a igreja talvez não está dando sabor, ou não tem tido sal, porque a Bíblia diz que se o sal se tornar insípido, ou se ele perder o sabor, para nada mais presta a não ser para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Porque me parece que no passado eles usavam sal até para botar nas estradas, só serve para isso. Mas quando existe uma fonte que jorra, uma fonte do Espírito Santo, as coisas, elas mudam, queridos, elas são diferentes. Então Deus tem falado, queridos, Deus tem nos dado da fonte da água da vida. Jesus Cristo, quando ele foi a uma certa festa, e que ele chegou até um pouquinho mais tarde, seus irmãos foram na frente, e quando já estavam todos reunidos, ele subiu, não sei se ali na escadaria do templo, e lá em João fala sobre os 7,37,
E ele escancara a sua voz e diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Na verdade, ele queria que o povo daquela época, os doutores da lei, o próprio povo judeu, parasse de olhar tanto para trás daquilo que já tinha passado, e que Deus estava dando um novo dele para a igreja, para nós. Então, quem tem sede, venha a mim e beba. Beba da fonte. É preciso beber da fonte, da água da vida. Aquela mulher samaritana, quando foi naquele poço, o poço de Jacó, para buscar água, que ela costumava ir sempre, com certeza, ela foi, e Jesus estava ali sentado, talvez do lado do poço, porque os discípulos tinham ido comprar comida depois de um dia de evangelismo, de um dia de trabalho na obra. E Jesus: olha, eu vou ficar descansando aqui, vocês vão lá comprar comida. É claro que ele já tinha, ele não é bobo, né? Ele já sabia o que ia acontecer. E aquela mulher vem com seu cântaro, creio, aquele carregando, né? E ela vai até o poço, e com certeza ela observa Jesus ali, mas primeira coisa ela deve ter visto, talvez pelas vestes ou que ele era um judeu, né? E ela deve, com certeza, baixou aquele balde, talvez até rangindo já, aquele balde meio enferrujado, né? E aquele silêncio, só o barulho mesmo talvez do balde descer, daquele ringir, né? Aquele silêncio, nem ela fala, nem ele fala. E quando ela pega e joga aquela água no cântaro, e que ela sai, aí ele se manifesta: olha, se você beber dessa água, você vai voltar aqui, porque você vai ter sede de novo. Mas se você beber da água que eu te der, nunca mais tu vai ter sede, porque essa água vai se transformar numa fonte para a vida eterna. Ela se impressiona porque ela percebe que ele é um judeu, e judeu não se comunica com o samaritano. Ela era uma samaritana. Mas aonde a fonte está, quem passar por ela tem a oportunidade de beber da água da vida. E Jesus se revela para ela, queridos. A fonte da água da vida. Aquela mulher, ela é impactada porque a sua vida é revelada ali para quem conhece o texto. E ela, quando chega na cidade, eu encontrei ele deve ser o Messias, porque ele contou tudo sobre a minha vida. A fonte da água da vida. E nesse texto de João, Jesus chega a dizer: olha, quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do vosso ventre, do nosso ventre. É água da vida, queridos. É o que nós, como igreja, Deus fará nesse lugar. Esse altar aqui, existe uma fonte aqui. Existe uma fonte. Pode crer nisso. Existe uma fonte nesse lugar. Assim como Ezequiel, ele teve aquela visão daquele templo, do altar, e que ele via que as águas saíam do limiar do templo, e que ia aquelas águas, e aonde aquela água passava ia dando vida, e havia um anjo que media. Falou: olha, mediu tantos, e ele falou assim: vai, anda até onde eu medi. E águas que davam nos artelhos, né? E depois o anjo mediu mais, águas que davam nos joelhos. Agora pode mais um pouco, e mediu águas que davam nos lombos. Aí depois ele: não, agora tu pode nadar. Já era um rio
ele não podia mais pisar os pés. Era a água que ia levar ele, o rio que ia conduzir ele. A Bíblia diz que há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. O Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que habita na igreja, queridos. E devemos, como o apóstolo Paulo, deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para a vocação, para alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, queridos. E nós precisamos mergulhar nesta água. Eu aprendi uma coisa, eu tenho certeza que isso vai acontecer aqui. Eu vejo isso aqui como um vulcão pronto a entrar em erupção, né? Pronto a entrar em erupção. Já viu um vulcão quando ele está prestes a entrar em erupção? Ele, quando jorra lava ou cinza, se estende por uma área muito grande, né? E quando ele explode, queridos, só que esse vulcão é diferente, não é para trazer destruição, é vida, é vida. Só que a Bíblia nos traz alguns momentos em que pessoas estavam no momento certo, na hora certa, em que as coisas aconteceram. Eliseu, por exemplo, era discípulo de Elias, e ele, certo momento, ele disse: olha, eu quero porção dobrada do teu espírito sobre mim. E Elias disse: olha, se tu me vires quando eu for tomado, acontecerá isso. E ele começou então a perseguir, está ali colado com Elias. E quando Elias falava assim: eu vou para Betel, Eliseu ia para Betel. Eu vou para tal lugar, Eliseu ia para lá. Eu vou para lá, para cá, e Eliseu, até chegou o dia em que Elias estava no lugar, Eliseu junto. Eles atravessaram o rio, com a capa de Elias aquilo se abriu, e de repente Elias foi tomado, e Eliseu observou. A capa de Elias caiu, ele pegou, ele bateu aquela capa, ele teve porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias, porque ele estava no momento certo, na hora certa. Eu não sei que hora que o vulcão pode explodir. Pode ser hoje aqui no culto, pode ser amanhã na célula do Bruno, pode ser na terça-feira na célula do João, ou na quarta-feira na célula do pastor Alexandre, ou na célula do Leandro, pode ser na reunião das quartas de oração, pode ser que na consagração que nós temos tendo todo domingo, aonde pode você buscar o azeite, ou no momento até da confraternização do café dali, onde nós estamos ali comendo e conversando, ou no momento da escola bíblica, ou na hora do ensaio do louvor. Eu não sei que horas, eu não sei quem vai estar. Bom seria se nós estivéssemos todos na consagração, porque vai que aconteça ali. Podia ser que todo mundo na célula do Bruno amanhã, né? Vamos para a célula do Alexandre, vamos para a oração, vamos vir na terça, na quarta-feira, enfim. Eu não sei, queridos, mas vai acontecer algo, porque Deus deseja usar essa igreja poderosamente. A igreja batista na posse é um instrumento de Deus para trazer algo novo para esse lugar, para trazer algo novo. Assim como os discípulos também, Jesus ia ser assunto aos céus, e Jesus, olha, ficar em Jerusalém, não se ausente de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Não se ausente.
E depois que Jesus foi assunto aos céus, eles foram se reunir no cenáculo. Só sei que no dia que aconteceu, a gente aprende que eram 120 pessoas. Mas vai que quando começou tinha 1000, ou tinha 500, tinha não sei quantos. Mas foram se passando os dias, né? Foram se passando os dias, e nem todos perseveraram, porque nem tudo acontece naquele momento. Deus tem um momento certo de fazer. Quantos ali, poxa, desistiram, né? Já viu quando a gente começa a fazer um seminário, que começa aquela turma com 50, com 40, quando vai na formatura tem 15, tem 10, porque vão desistindo, porque acham pesado, tem as dificuldades que todos enfrentam, né? Mas naquele dia, 120, 10 dias após Jesus ter sido assunto aos céus, 120 pessoas ali no propósito. E naquele momento me parece que não tinha ninguém orando na hora, me parece, porque o que vale muito é o propósito. Eles estavam ali, já estavam, mas pode ser que naquele momento exato eles poderiam ser aquele momento, mas estavam ali. A Bíblia diz que de repente vem um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa. Foram vistas línguas como que de fogo que pousavam sobre cada um, e começaram a falar em outras línguas. Havia uma grande festa naquela cidade, porque era o dia de Pentecostes, comemorando a colheita. E dizem que o cenáculo é uma acústica muito boa, que o som ia para muito longe e começou a se ouvir, porque havia várias nacionalidades em Jerusalém naquele dia, de diversas partes. E diz a Bíblia que eles foram atraídos para o cenáculo, e quando eles viram aqueles homens, e eles ficaram babacados, loucos, porque eles não entendiam, porque eles conseguiam entender o que eles falavam na sua língua natural. Se foi um italiano para lá, eles não conseguiam glorificar a Deus no italiano ou no francês. Havia várias pessoas, e eles, como pode esses homens que são judeus falar e nós entendermos? E eles ficaram, aquilo se espalhou, e alguns até não, eles estão bêbados, né? Tem sempre aqueles, né? Tem sempre aqueles que vão duvidar, ou que vão questionar. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, como pode esses homens estar bêbados sendo essa hora da manhã? Isso é a promessa que Joel disse: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, os velhos terão sonhos, jovens terão visões. Isso, e falando de Jesus, e naquele dia quase 3.000 almas se renderam ao Senhor. Mas aqueles 120 estavam na hora em que o vulcão explodiu, na hora que entrou em erupção, meu querido. Eles estavam na hora certa, queridos. Eles estavam ali no momento exato em que eles precisavam receber a promessa do Senhor. E como é que está a nossa vida? O que você está esperando? O que você sente? Porque eu sinto um rio, eu sinto uma fonte, queridos, que Deus instalou nesse lugar, nesses dias, para nós, para você, para nós como igreja alcançar, e como um rio, ele se espalhar, porque quando esse vulcão ele realmente explodir, ele vai alcançar as localidades dessa região. Quantos aqui que Deus vai enviar? Você pode até pensar tantos anos, mas Deus vai te levar. Deus vai te levar, porque Deus tem uma obra conosco, com cada um de nós. Quantos vão sair daqui
cheios e preparados. Quantos de nós, de vocês, de nós, que vamos ser como cinzas desse vulcão para poder espalhar sobre toda essa localidade? Posse. Vamos para Pedro do Rio, Itaipava, Correias, Petrópolis, aqueles para os outros lados, porque é isso que Deus deseja, é alcançar outros lugares longe, porque existe uma fonte aqui, existe essa fonte. Mas a Bíblia também mostra algumas pessoas que, não é que elas foram privilegiadas, mas tinha algo neles, que faziam eles receber algo, né? Você observa, por exemplo, aquele momento do Monte da Transfiguração. O Monte da Transfiguração, onde que me parece que estavam Jesus, Pedro, Tiago e João, só os três, né? Subiram lá aquele monte para orar, enfim, para poder conversar, mas de repente Jesus se transfigura. Aliás, é como se o céu descesse naquele lugar. Naquele momento o céu se instalou ali, e eles viram Elias e Moisés. Eles ficaram pasmados, porque as vestes de Jesus resplandeceu, e eles ficaram tão assim: olha, se o Senhor quer que a gente faça uma tenda para ti, para Moisés e Elias? Mas estavam ali junto com eles, e presenciaram aquilo ali. Pedro, João, será que eles eram melhores que os outros? Não, com certeza. Talvez eles queriam estar mais perto, como João sempre estava no ombro de Jesus, mas alguma coisa fazia com que eles foram para ali, estavam ali. E depois que eles descem um monte, que eles chegam lá embaixo, eles têm uma cena de um jovem lunático, endemoniado, e os outros discípulos tentando expulsar, e não conseguia, não saía o demônio, e Jesus vai e repreende, né? Fala: olha, até quando vos sofrerei? E repreende aquele demônio. Mas aí ele chega para João, para Tiago e para Pedro, e diz: olha, é por isso que a gente estava lá em cima, é por isso que vocês estavam lá, é para quando a gente descer, nós podemos fazer as obras do Pai. E para que isso aconteça, tem que estar no monte. Eu não digo no monte literal, monte que a gente sobe, o monte da presença de Deus, queridos, o monte da busca do Senhor. E era o que eles estavam fazendo. Por isso eles puderam contemplar, ou como Zaqueu. Sempre gosto de Zaqueu. Esses dias eu conversei com um rapaz, e Deus tem movido de tal forma na vida de um rapaz que trabalha comigo, que eu tenho falado muito de Cristo com ele, e ele mesmo tem sentido uma sede tão grande. E esse dia eu citei um pouquinho sobre Zaqueu. Mas observe Zaqueu. Zaqueu era um publicano, cobrador de impostos, um homem até da sociedade. Nem era muito querido, porque quem vai gostar de um cobrador de impostos? Não era. Mas ele queria ver Jesus, e Jesus ia passar naquele lugar. Ele era um homem de pequena estatura, pequeno, havia uma grande multidão que o atrapalhava. Já preguei até sobre isso aqui. Mas no seu coração ardia o desejo de ver Jesus. Ele queria porque queria. E existia aquela árvore, a figueira brava, que às vezes outras pessoas até queriam ver, mas pela dificuldade. Mas Zaqueu não. Zaqueu viu naquela árvore a oportunidade de Deus, viu a providência de Deus, e subiu naquela figueira brava. Com certeza tinha espinhos, se machucou, né? Talvez zombaram dele, né? Olha lá Zaqueu subindo, que vergonha, né? Mas ele não olhou para isso, ele apenas subiu,
né? E com certeza quando ele chegou no alto, antes de Jesus vir, talvez ele observou lá a galera dele, os amigos, até numa roda lá. E até, desce daí, Zaqueu, larga de ser bobo. Está fazendo essa árvore, vem aqui para... Mas ele continuou lá, até o momento em que o mestre passou. E, cara, ele só queria ver Jesus. Quando Jesus passasse, ele descia. Mas quando Jesus passa e olha para cima, que ele vê Zaqueu, né? Ele disse: Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar na tua casa. Gente, Zaqueu queria só ver, mas Jesus foi para a casa dele. Jesus foi para a casa dele. Às vezes é uma figueira brava que você tem que subir. Às vezes vão até zombar de você, vão te criticar. Não importa, queridos, é a fonte da água da vida que está passando. Às vezes vão olhar para você como um bobo, porque você é crente, e porque você diz: isso aqui para mim, isso não para mim não dá. Porque santidade, querido, não é o que as pessoas impõem para você, ou a própria igreja, embora tenhamos que seguir as normas, mas santidade é aquilo que o Espírito fala ao teu coração. Meu filho, esse não é o teu lugar. Meu filho, isso aqui não é para você fazer. E você se sente... Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu era dirigente de adolescentes, né? Nós nos reunimos lá no Recanto do Edu, isso tem bastante tempo. E a gente tinha uma festividade de adolescentes, eu era o dirigente, e toda festividade tinha cantina, né? Sempre foi assim. Nós iríamos fazer hambúrguer, e eu vim no Bramil para comprar 3 caixas de hambúrgueres. Peguei as 3 caixas e saí do Bramil. Quando eu olhei assim, ela só tinha me cobrado 1 caixa. Eu fui embora, porque eu ia para o ensaio. O ensaio que, naquela época, adolescente cantava, a juventude, vinham os jovens, né? E fui para o ensaio, né? Lá em cima, para ver ensaiar. Estava na frente, tinha que estar lá. E eu sentado num banco. E ali, já tinha botado lá. Porque a gente vê, às vezes, numa situação dessa, poxa, parece que é uma bênção, parece, né? Eu me lembro que estava sentado lá, o Espírito Santo falou para mim assim: tu vai vender hambúrguer roubado? E olha que o tema, porque a gente colocava tema na festa, era andar em espírito e viver em espírito. Mas foi assim: vai vender hambúrguer roubado. Eu me lembro que tinha um jovem lá, Elias, a gente conhece, talvez muitos aqui conhecem Elias, um moreninho. Ele estava de moto. Eu falei: Elias, pelo amor de Deus, me leva no Bramil, que eu tenho que fazer algo. E eu cheguei aqui no Bramil, e eu falei para a moça: olha, eu comprei aqui 3 caixas, só que você me cobrou só 1, e eu comprei 3, eu vim te pagar as outras 2. E ela ficou impressionada, porque, né, existem pessoas que fazem isso honestas, com certeza. Mas quando o Espírito Santo fala contigo, queridos, quando você tem essa fonte, Ele vai falar. E eu paguei, e Deus fez algo tão forte naquele dia, com aqueles adolescentes, naquele lugar. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos essa fonte. A Bíblia diz que não pode jorrar da mesma fonte água doce ou água amarga. É uma fonte pura, é uma fonte saudável, uma fonte limpa, é uma fonte que cura, que dá saúde, que restaura. Então, queridos, precisamos ouvir a voz. Então, seja santo. Esses dias me aconteceu algo, porque durante esses dias, eu não sei, eu tenho ouvido muito o Espírito falar comigo. Eu estava sexta-feira trabalhando, sentado,
E esse rapaz, que ele não é evangélico, ele começou a cantar Galileu. Galileu, Jesus. O Espírito Santo falou comigo, ele vai te perguntar, o que é Galileu? Eu ali sentado, não passou 30 segundos. André, estava tendo, o que é Galileu? Eu falei, apóstolo, tu está cantando já, Galileu, Jesus, está falando a respeito de Jesus, Galileu. Eu falei, lá na Judéia existe uma localidade que se chama Galileia, tem o Mar da Galileia, então Jesus pregou muito na Galileia, então ele ficou conhecido como Galileu, mas foi tão forte, eu nem tinha comentado isso com a Michele, não falei com ela, mas foi assim, não sei se chegou a 30 segundos, né? É isso que o Espírito Santo faz, é isso que Ele quer fazer nesses dias, contigo, comigo, com cada um de nós. Ele quer falar contigo, Ele quer te chamar num particular, Ele quer te mostrar as coisas que às vezes está meio torta. É isso que Ele faz, isso é santidade. Quando eu deixo de olhar das coisas que para trás ficam, porque as coisas que passaram, às vezes aquilo que nos entristeceu, talvez uns tempos atrás, que nos esfriou, hoje Deus nos chama para olhar para frente, para aquilo que o Espírito Santo quer fazer na minha e na tua vida, na nossa vida. Essa fonte foi instalada aqui. Então Zaqueu, Jesus foi para a casa dele, e olha que Zaqueu, olha o Senhor, olha como é que o Espírito e como que é a obra de Deus. Olha, Senhor, se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir quatro vezes mais, porque onde a fonte chega, onde acontece, as coisas vêm à tona na nossa vida. E ele era um homem que realmente e Jesus disse, olha, veio salvação nessa casa, porque este também é filho de Abraão. E Jesus não está falando que ele é filho de Abraão por causa da descendência judaica, não, ele é filho de Abraão porque Abraão era o pai da fé, e a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo disse isso, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se descobre de fé em fé, porque o justo viverá pela fé, e esses são dias que Deus está levantando a igreja, e nós somos uma tocha na mão do Senhor. Nós vamos fazer a diferença nesse lugar. A Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, superabundou. Deus não olha para mim e para você conforme os outros olham. Deus não olha para mim conforme às vezes um irmão olha, talvez para a minha dificuldade ou para aquilo que eu erro. Deus não, Deus já me conhece. Deus vai olhar pelo seu amor incondicional. Se fosse assim, se Deus olhasse para você, nossa, mas é aquela pessoa tão antipática, conforme a gente às vezes até fala, né? Nossa, aquela irmão é muito duro, aquela pessoa, nossa, porque a gente, se fosse assim, Jesus tinha deixado os discípulos de lado, porque Jesus já sabia até que eles iam abandonar ele no dia lá no jardim do Getsemane. Jesus sabia que Pedro, Senhor, para onde tu fores eu vou, se tu morrer eu morro contigo. Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes tu vai me negar hoje. Senhor, de maneira nenhuma eu vou fazer isso. E naquela noite da paixão, em que Jesus estava lá, sendo esbofeteado, sendo humilhado, que eles reconheceram Pedro, e Pedro se esquivou, negou para lá, negou para cá 3 vezes, e o galo canta.
cocoricó. Não estamos assim, né? Uma coisa mais forte, né? Um galo, né? Ele caiu em si, diz a Bíblia que ele chorou amargamente. Mas o que Jesus faz depois da ressurreição? Quem ele primeiro procura depois? Está com Pedro. E chama Pedro, né? Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então apacentas as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Pedro, tu me amas? Sim. É claro que existe se você for estudar alguma certa, vai falar um pouquinho do amor ágape, que Pedro não conseguiu, mas Jesus se rebaixou a ele, né? Porque nosso amor é só pelo Espírito que não conseguimos alcançar o amor dele. É Ele que desce entre nós. É Ele que desce. Foi Ele que desceu. Nenhum de nós procurou Ele. Foi Ele que nos procurou. Não foi Ele que foi atrás de Adão. Porque Adão já tinha se escondido. Então, o diabo tinha feito Pedro, a carne, fez Pedro negar Jesus 3 vezes. Mas Pedro fez Jesus, o diabo ou a carne fez Pedro negar Jesus 3 vezes, mas Jesus foi lá e fez com que Pedro confessasse 3 vezes que o amava. É assim que o inimigo às vezes faz, ele quer colocar aquilo que nós temos às vezes de ruim, mas não é isso que Deus faz. Deus te ama, Deus te escolheu, você é uma fonte de água viva. Só que é necessário, queridos, eu quero deixar para nós nessa noite, para nós orarmos. Eu queria até convidar os irmãos do louvor à frente, né? Se tiver um louvor preparado. A fonte está aí. A fonte foi posta para quem quiser. Jesus em breve vai voltar, né? Nós estamos aí já nos dias do arrebatamento, vamos dizer assim, né? Porque se naquela época o apóstolo Paulo disse que já eram os últimos dias, imagine hoje, né? Se você ler os noticiários, os judeus já estão fazendo marcha aí para a construção do 3º templo, né? Que é onde o anticristo vai se manifestar, né? Então, queridos, Deus está dando à igreja hoje a oportunidade de nós vivermos o sobrenatural de Deus, o Espírito de Deus que foi derramado sobre a minha e a tua vida. E nós precisamos crer. Nós aqui não somos melhores do que nenhum dos outros irmãos que estão reunidos, não somos. Mas eu creio que Deus tem uma obra específica com essa igreja aqui na posse. Deus tem um projeto sobrenatural com essa igreja. Sobrenatural com essa igreja. Que nem o Alexandre outro dia disse, né? Por que as pessoas estão aqui? Por que o pastor Claudeci e a sua família veio para cá? Veio para nos abençoar. Veio para ser para nós a fonte, para nos conduzir. Por que você está aqui? Por que eu estou aqui? É porque Deus quer nos usar, quer te usar, cada um de nós. Eu queria te convidar a ficar de pé. Bom, o nosso programa vai ficando por aqui, mas antes eu quero te dar algumas informações. Se inscreva no nosso canal no YouTube e acompanhe todos os programas que vieram ao ar e alguns vídeos que não passaram por aqui. Não deixe de fazer uma visita à nossa Igreja Batista Renovada Jeruel na Posse. O endereço vai estar aqui embaixo.
você pode contribuir para que o programa continue no ar. A conta estará também aqui embaixo. Você fazendo um depósito de qualquer valor e mandando o comprovante de depósito e o seu endereço para o nosso WhatsApp, você recebe na sua casa um presente do nosso programa para você. O programa Água Viva fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até na semana que vem.